responsáveis por dias melhores nesse Brasil continental. Vamos prosseguir ouvindo o Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, procurador do Trabalho, e não há sobreposição, já que ouvimos, né, ao término dos trabalhos da manhã, um procurador do Trabalho, que falará pela Coordenadoria Nacional de Combate a Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública. Sua Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor ministro Marco Aurélio, excelso pretório, e boa tarde, senhor subprocurador-geral da República, senhor doutor Odim Brandão Ferreira, as pessoas de quem saúdo aqui os presentes. A CONAP, do Ministério Público do Trabalho, ela vem lidando com irregularidades na administração pública desde 2004, quando foi criada. E, nesse intento, as suas decisões, colegiadas sempre, representando o pensamento dos procuradores do trabalho em todas as regiões do Brasil, geraram 40 orientações, aproximadamente, sobre os temas acerca das irregularidades na administração pública. Também foram geradas notas técnicas referentes a esses temas e manuais de atuação. Na seleção desse material, nós escolhemos alguns excertos que talvez sejam interessantes à cognição dessa excelsa corte, para que possa analisar o caso que ora se descortina. Não pretende o Ministério Público do Trabalho, por meio da CONAP aqui representada, opinar sobre o caso específico, sobre o mérito dessa ação, já que não é parte da ação, e também porque existe já uma investigação que o doutor Sebastião Cacheta, expositor da parte matutina dessa audiência pública, fez. E, respeitando a sua condição de promotor natural, não será analisado o mérito do fato. Apenas serão ofertadas algumas contribuições à análise do fenômeno. Inicialmente, entende a CONAP, por meio de nota técnica, que foi encaminhada em outubro de 2013 à Câmara dos Deputados, pela Sua Excelência, o senhor PGT, senhor Dr. Luiz Antônio Camargo, que o artigo 37, inciso 2 da Constituição, estabelece que o meio próprio de inserção de pessoas para a prestação de serviços públicos é o concurso. E as exceções que existem a ele devem ser pontuais, devem ser justificadas por lei, inclusive. A União se obrigou, por meio de um acordo judicial firmado com o MPT, numa ação civil pública da 17ª Vara do Trabalho de Brasília, a não mais terceirizar as suas atividades fim e a substituir todos os seus terceirizados por concursados. Ou seja, há uma assunção de uma obrigação da União em relação a não ter pessoas intermediando o trabalho na administração pública. Nessa nota a que nós nos referimos, é mencionado um precedente desta excelsa corte, que é o julgamento da ADIM número 231, do Rio de Janeiro, onde se reconheceu que o meio próprio de prestação de serviços na administração pública é o concurso. No âmbito da CONAP, do Ministério Público do Trabalho, foram editadas algumas orientações sobre o tema. A orientação número 11 repete quase que ipsis literis o conteúdo normativo da decisão proferida na ADIM 231, RJ, entendendo que a substituição do servidor público ela é impossível se for terceirizado. Também a orientação número 12 entende que as frentes de trabalho elas não se prestam à forma de arregimentação de mão de obra. Já a número 13 entende que contratação de equipe para atender aos problemas sociais também não é um modo de se eximir do concurso público. A orientação número 21, ela entende que o trabalho voluntário não pode ser também um meio de se ter prestação de mão de obra à administração pública. Entretanto, também foram identificadas, na prática, algumas exceções que poderiam justificar a não ocorrência do concurso público, especialmente a exceção da orientação número 25, onde se verificou na prática que há locais no Brasil onde não se encontra acesso fácil para médicos e dentistas, e onde também se verifica a formação de cartéis que impossibilitam o concurso público. Nessas situações, a orientação ela sugere que seja feita uma concertação social, junto com membros da comunidade e de outros poderes, para tentar se superar a não realização de concurso público. Também a orientação número 26, ela estabelece que é possível que seja feita uma contratação não por concurso público em aldeias indígenas, para alfabetização. Esse entendimento se funda no artigo 231 da Constituição e também nos artigos 4º e 5º da Convenção número 169 da OIT. É uma exceção que visa a privilegiar
o modo próprio de organização das comunidades indígenas. Desse modo, existe um entendimento da CONAP de que é possível, sim, uma exceção ao concurso público, desde que haja uma previsão legal ou que haja uma situação fática que o justifique. Em relação aos direitos dos profissionais, existe uma nota técnica mencionada, que foi encaminhada à Câmara dos Deputados, onde se menciona que deve haver isonomia entre os direitos dos trabalhadores que sejam terceirizados ou que tenham a mão de obra intermediada e aqueles próprios ao órgão. Esse direito se funda no artigo 5º caput da Constituição, no artigo 7º, inciso 32 da Constituição também, dos direitos trabalhistas, e no artigo 23 da Declaração Universal de Direitos Humanos, dentre outras normas. Em relação aos deveres do tomador de serviços, foi verificado também que existe um arcabouço jurídico que estabelece que o tomador tem que observar se a pessoa que intermedia a mão de obra está observando os direitos trabalhistas dos trabalhadores. Isso vigora especificamente em relação à intermediação por terceirização, mas é possível uma interpretação ampliada dessas normas. O artigo 58, inciso 3 e 67 da Lei de Licitações estabelece justamente esse dever. E, no âmbito da administração federal, nós temos a Instrução Normativa número 2, de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que traz consigo um longo rol de práticas que devem ser observadas pelos administradores quando da prestação de serviço terceirizado e quando houver intermediação em geral. Finalmente, também existe um entendimento acerca da proteção do meio ambiente de trabalho. Na parte da manhã desta audiência pública, tivemos exposição de algumas fotos que mostravam unidades de saúde pública com deterioração e com alto índice de precariedade na prestação do trabalho. Este excelso tribunal já editou a sua súmula 736, que estabelece uma possibilidade de ampliação do arcabouço de proteção ao meio ambiente de trabalho que existe na CLT para os servidores públicos em geral. E também, por consequência, é possível que se entenda que essa norma também protege aqueles que prestam serviço à administração sem o vínculo estatutário ou sem o contrato de trabalho. Nesse sentido, a INR número 32 do Ministério do Trabalho é objeto de um manual, de um projeto do Ministério Público do Trabalho, que é o projeto Saúde na Saúde, que trata justamente da proteção dos direitos ao meio ambiente equilibrado e seguro na administração pública. Esse manual se funda especialmente no artigo 3º da Convenção número 161 da OIT, que trata dos direitos ao meio ambiente de trabalho seguro e equilibrado dos trabalhadores da administração pública, e também no artigo 7º, inciso 22 da Constituição, e no artigo 39, parágrafo 3º, que ampliam aos servidores e aos estatutários em geral os direitos à proteção do meio ambiente. A conclusão desse manual ela se fez necessária em função da constatação de que o meio de trabalho na saúde pública é um dos que mais tem acidentes no Brasil. Existe uma impressão de que a construção civil e o trabalho amatedouros reúnem a maior parte desses acidentes, mas a verificação dos anuários estatísticos de 2009, 2010 e 2011 evidencia o contrário. O número de vínculos que tem uma proporção de acidentes por 1.000 trabalhadores é de 58,39 para cada 1.000, em relação a profissionais de saúde. Então, existe uma periclitação à saúde enorme no ambiente de trabalho. Nós verificamos isso diuturnamente no Ministério Público do Trabalho, pelas diligências que fazemos e pelas ações civis públicas que são ajuizadas. E a situação de trabalho dos médicos, dos enfermeiros, fisioterapeutas em geral, é realmente caótica em todos os sentidos. Essas são conclusões colegiadas do Ministério Público do Trabalho, de reuniões que se desenvolvem desde 2004, e são meras contribuições ofertadas a esse excelso tribunal para a sua apreciação do caso em concreto. Eu acho que consegui não usar todo o meu tempo, observando a orientação de Sua Excelência no começo desta audiência. Agradeço a oportunidade de podermos nos manifestar, especialmente agradeço o reconhecimento ao Ministério Público do Trabalho na sua missão constitucional de proteger os trabalhadores. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Rui Fernando Gomes Leme Carvalheiro, que nos trouxe um dado que nos foge, geralmente, quanto à estatística em termos de acidente de trabalho. Proporcionalmente, nós temos, como ressaltado por Sua Excelência, um número maior de acidentes na área da saúde.
Chamo agora para